Saúdo o presidente desta comissão, que precisou retirar-se, deputado Roberto Santiago, deputado Paulo Lima Santiago, autor do requerimento para a realização desta audiência pública, senhores deputados, deputadas aqui presentes. É com grande satisfação que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SENAIT, participa desta audiência sobre a valorização das carreiras típicas de Estado, da qual os auditores fiscais do trabalho integram. A auditoria fiscal do trabalho tem o seu protagonismo como uma atividade típica de Estado determinada pela própria Constituição brasileira, que confere à União a competência exclusiva para organizar, manter e executar essa atividade em todo o território nacional, conforme previsto no artigo 21 da Carta Magna. O papel exercido por esta carreira na sociedade vincula-se diretamente aos fundamentos da Constituição e aos preceitos do Estado Democrático de Direito, da prevalência dos direitos humanos, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, da redução das desigualdades sociais e dos valores sociais do trabalho. A auditoria fiscal do trabalho, como carreira típica de Estado, é um importante instrumento de que dispõe o Estado na luta diária em busca do trabalho decente, no combate ao trabalho escravo, na erradicação do trabalho infantil, na redução dos altos índices de acidentes de trabalho, com tantas mortes e invalidez permanente. São mais de 700 mil acidentes ao ano, mais de 14 mil casos de invalidez permanente e mais de 2.800 mortes causadas em consequência de acidente de trabalho, de acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social de 2011, que repete os números de 2009, 2010 e 2011, no sentido de sempre haver um crescimento nesses números. É importante que a gente fixe esses números, senhores, porque logo mais eu vou elencar o número atual de auditores fiscais do trabalho no Brasil que tem a competência legal de prevenir estes acidentes. Então, não é de admirar, não, que os acidentes só aumentem neste país, porque a prevenção não vem sendo feita como deveria ser feita. Cabe destacar ainda o combate à informalidade exercida pelos auditores fiscais do trabalho, mediante o registro e o correto pagamento dos salários que tem repercussão no Fundo de Garantia, na contribuição previdenciária e no imposto de renda, além do Fundo de Amparo ao Trabalhador, no PIS e no pagamento do seguro-desemprego, que é pago a milhares de trabalhadores brasileiros. As ações empreendidas pela Auditoria Fiscal do Trabalho ganham maior relevância na medida em que propicia a redução da tensão que decorre do desequilíbrio da relação capital-trabalho, a exigir a vigilância permanente do poder público. Os conflitos eles existem pela própria natureza humana. As relações de trabalho, as relações de emprego sempre irão gerar conflitos. É por isso que o Estado brasileiro tem que estar presente de forma permanente, através da Auditoria Fiscal do Trabalho, tentando coibir, tentando diminuir estes conflitos inevitáveis. A valorização dessa atividade de Estado se faz premente com a reposição do quadro que se encontra bastante defasado, conforme atesta o estudo recente realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que aponta a necessidade de mais 5.000 auditores fiscais do trabalho para os próximos 4 anos em nosso país. Hoje, senhores, nós temos apenas 2.800
2.870 auditores fiscais em todo o país. 2.870 auditores fiscais. E, recentemente, o Ministério do Planejamento autorizou um concurso para apenas 100 vagas. Há uma defasagem aí, se considerarmos o número de cargos autorizados em lei, uma defasagem de mais de 760 vagas. E o concurso está vindo para apenas 100. Chega a ser uma enorme responsabilidade do governo brasileiro ao não autorizar concurso público com um número digno de auditores fiscais do trabalho. O Brasil desrespeita reiteradamente a Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho, que diz: o país signatário é obrigado a manter um corpo de auditores fiscais do trabalho suficiente para atender o número de empresas e o número de trabalhadores existentes no país. Então, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, está deixando de proteger os seus trabalhadores, como obrigou-se ao assinar a Convenção 81 da OIT. Desses 2.870 auditores, senhores, 132 auditores encontram-se em áreas de fronteira combatendo o trabalho escravo. E este combate é feito em conjunto com policiais federais, em conjunto com policiais rodoviários federais. 132 auditores labutam, exercem sua missão em áreas de fronteira neste país. Há um ponto fundamental que o colega Álvaro aqui já destacou e que nós todos da carreira do fisco precisamos destacar. A necessidade de criação de uma lei orgânica do fisco. Desde 2007 está previsto que o governo deveria encaminhar um projeto de lei para a criação de uma lei orgânica do fisco. Já se vão 7 anos e a LOF até hoje não veio. É na LOF, é na Lei Orgânica do Fisco, que as carreiras da Auditoria Fiscal do Trabalho, da carreira da auditoria dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, vão ter definido o poder de polícia, suas prerrogativas atribuídas legalmente pelo ordenamento constitucional e também trará à lume a discussão sobre a garantia de que secretários de inspeção do trabalho, no caso dos auditores do trabalho, e superintendentes regionais do trabalho, em todas as superintendências do Brasil afora, sejam do quadro do Ministério do Trabalho. Hoje, se temos problemas, estes problemas em muitos locais são agravados pela presença de pessoas estranhas ao quadro do Ministério do Trabalho à frente como gestores das superintendências regionais. E a cada ministro que troca, vai o sindicato lutar para que o secretário de inspeção do trabalho também seja alguém de carreira. Isto precisa acabar. Esta instabilidade, ela só propicia a falta da atuação do Estado brasileiro da maneira que deveria atuar, ficando à mercê de pessoas que muitas vezes não dominam e mal conhecem o que é a emissão de uma carteira de trabalho. Isto é um grave problema que a LOF poderia e poderá resolver em nosso país. A Auditoria Fiscal do Trabalho atua para diminuir, se não neutralizar, várias situações. Dentre elas, citamos já o combate ao trabalho escravo e o combate ao trabalho infantil. Queremos aqui consignar a questão
da necessidade da regulamentação da Convenção 151 da OIT, que trata não somente da proteção ao direito da organização sindical do servidor público, mas dos procedimentos para a definição das condições de emprego no serviço público. Aqui já foi muito bem colocado a necessidade de termos uma lei de greve. Não podemos ficar à mercê e numa situação como aconteceu em 2012, em que o Poder Judiciário, em algumas situações, determinou que 100% da categoria deveria estar em ação. Em outros casos, 80%, em outros casos, 30%. Não pode haver uma indefinição nesse grau. É preciso, então, termos uma regulamentação urgente em relação à greve no serviço público. Para concluir, reiteramos a importância da valorização de todas as carreiras típicas do Estado por meio da negociação permanente, na manutenção da isonomia garantida por lei entre carreiras que integram o mesmo ramo de atividade, a exemplo das carreiras do fisco. Obrigada pela atenção e eu quero mais uma vez aqui agradecer, deputados, senhores deputados, a oportunidade que os senhores nos dão. Nós sabemos que a cada vez que vimos aqui na CETASP, são mais elementos que nós trazemos a vocês. São mais informações que vão acumulando para que vocês, ao apreciarem projetos de lei que dizem respeito aos servidores públicos, em especial as carreiras típicas de Estado, possam definir, possam legislar de uma forma mais abalizada, digamos assim, a par das informações que essas carreiras trazem a vocês. Então, obrigada por esse espaço, mais uma vez, concedido a nós. Obrigado, Rosângela.